Conexão CNN. Conexão CNN de hoje com o Yuri Pita e também a Thaís Arbex. Bom dia para você, Thaís. Bom dia, Nonato. Bom dia a todos. Yuri, como vai? Bom dia para você. Bom dia, Nonato, Thaís. Bom dia a todos. Thaís e Yuri, a gente continua de olho nessa discussão em torno da possibilidade de reeleição para Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia, tanto para a presidência do Senado quanto da Câmara, respectivamente. E é o Supremo que vai decidir isso, né, Thaís? É isso, Nonato. Ontem o ministro Gilmar Mendes enviou para o plenário da Corte uma ação que discute essa possibilidade ou não de reeleição na Câmara e no Senado. É uma ação proposta pelo PTB. O ministro Gilmar Mendes decidiu colocar no plenário virtual e esse julgamento deve começar no dia 4 de dezembro. A expectativa é que ele dure pelo menos até o dia 10 de dezembro. Então, os ministros terão uns dias para dar seus votos e aí a gente vai saber o resultado desse julgamento. Pode ser que jogue de novo para que as próprias casas decidam, ô Thaís? Renato, qual que é o quadro hoje? Lá nos bastidores do Supremo já dizem que há uma possibilidade de o Supremo dizer que hoje tanto a Constituição como as regras internas da Câmara e do Senado impõem o que eles têm chamado de proibição genérica à reeleição. O que isso significa? Significa que o Supremo tende a tornar constitucional a reeleição já em 2021 e deixar para a Câmara e para o Senado que os deputados e senadores coloquem limites a essas reeleições. Então, esse é o quadro hoje, Nonato. Pois é. Ô Yuri, como é que você está acompanhando essa discussão em torno dessa possibilidade? E importante que a gente determine limites para uma recondução ao cargo, caso isso venha a ocorrer. Por outro lado, sempre tem uma possibilidade de escapatória, né, Yuri, com a recondução de um aliado muito próximo. A gente já viu isso ocorrer em outros momentos da nossa história, né? Pois é, Nonato, a grande questão é que o Supremo acaba tomando uma decisão agora que tem uma influência direta num contexto concreto, ou seja, na possibilidade de reeleição dos atuais presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, e da Câmara, Rodrigo Maia. Isso não pode ser tirado do contexto em que essa decisão está sendo tomada. Tanto a Constituição quanto o regimento das duas casas, diz que é vedada a recondução subsequente na mesma legislatura. Essa tem sido a prática das duas casas. Houve reeleição, por exemplo, de Rodrigo Maia na legislatura anterior, mas sob a justificativa de que ele estava cumprindo um mandato tampão. Quando Eduardo Cunha foi cassado, foi afastado do cargo, ele assumiu aquele período final daqueles primeiros 2 anos, foi eleito para outros 2 anos na legislatura passada e foi eleito para 2 anos na atual legislatura. Se ele puder ser candidato nesta atual legislatura novamente, assim como Davi Alcolumbre ser candidato nesta legislatura novamente, a rigor, o Supremo Tribunal Federal e as casas, tanto Câmara quanto Senado, permitiriam uma reeleição sem limites, porque é isso que vai acontecer. Seria uma possibilidade de reeleição indefinidamente. E isso pode trazer consequências além das próprias casas, né? Sem contar, né, Yuri, que acho que não é bom, não é saudável quando você tem ali uma reeleição ou uma possibilidade de reeleição ad eterno, né? Acho que é interessante você oxigenar principalmente esse tipo de cargo nos mais variados poderes, não? Exato, e ainda mais cargos tão poderosos, né, Nonato? A gente tem uma série de exemplos em assembleias legislativas pelos estados ou mesmo em câmaras municipais desse problema, de pessoas que se eternizam nesse cargo de comando e ficam lá durante muito tempo e acabam exercendo um poder muito maior do que os outros integrantes do mesmo parlamento. Um presidente de Assembleia Legislativa, um presidente de Câmara Municipal tem muito mais poder do que um deputado estadual, do que um vereador. E a mesma coisa vale principalmente para as duas casas legislativas nacionais, que são a Câmara e o Senado. Todo mundo gosta de defender, né, a importância de se ter
trocas no comando, que isso é saudável para a democracia, mas o que a gente percebe também é que quem está no poder gosta de manter o seu poder e é natural que faça isso, é da essência de qualquer político querer se perpetuar no poder. Mas isso traz consequências para o sistema democrático como um todo e não só para aquele episódio específico. Entendi. Agora, Thaís, tem gente no Supremo que fica também com receio da possibilidade de se abrir precedentes para os outros poderes, não? É exatamente isso que o Yuri estava dizendo, Nonato. A possibilidade do Supremo dar aval a essa reeleição agora em 2021, ela tende a criar uma confusão política, porque tanto no Congresso quanto uma ala do Supremo acredita que isso possa ser usado justamente como um precedente para os outros poderes, inclusive o próprio judiciário e também no executivo. Ou seja, você criaria uma regra que torna as reeleições sem fim. Então, esse debate agora no final do ano tende a criar bastante tumulto aqui em Brasília, Nonato. Pois é, e Yuri, tem que ser decidido, como a Thaís chamou a atenção, esse final de ano, eu nem estava me atentando para isso, né, porque essa vida é tão corrida e esse ano tem sido tão rápido que a gente já está em 26 de novembro. A eleição ocorre em fevereiro, não é isso? No dia 1º de fevereiro, para a gente ter o início de um novo mandato. Então, tem que sair logo essa decisão ou essa definição por parte do Supremo, né? Exato, e até a forma como o ministro Gilmar Mendes encaminhou essa decisão do Supremo para que seja tomada no plenário virtual, entre outras questões, outros aspectos, ela acaba tendo a ser mais célere, tende a se resolver em uma semana e expõe menos os ministros do Supremo a uma argumentação pública. Eles apresentam o voto de forma virtual, por escrito, no plenário virtual, e isso ficam menos submetidos ao escrutínio da sociedade do que um julgamento em plenário com todo o ritual, ainda que por meios de videoconferência. E vale a gente apontar uma outra questão, né, Nonato? A depender de como o Supremo vai tomar essa decisão, deixando a cargo das casas legislativas que decidam isso, elas têm autonomia para decidir isso, embora a Constituição diga o que está escrito ali. Como elas podem fazer isso? Basta mudar o regimento interno? Vai ser necessário mudar a Constituição por meio de votação dessas casas? Ou não precisa fazer nada nem com o regimento interno, que elas possam decidir e depois, como a Thaís falou, depois se modifique o regimento interno para acomodar uma solução tomada antes. São tantas questões que estão envolvidas e de ordem institucional tão importantes que é, de fato, uma das decisões mais importantes que a gente vai ver neste ano e até desta legislatura em relação ao funcionamento institucional das duas casas e com uma possibilidade de abrir precedentes bastante sérios para o funcionamento da democracia no país. Nessa hora, né, Thaís, é que a gente diz que bom que a gente tem tanta luz em cima dessas decisões do Supremo, né? Porque o Yuri chama atenção para isso, é uma das decisões mais importantes. Que bom que hoje a gente tem um acompanhamento mais aberto, né, do que tínhamos há alguns anos. Exatamente, hoje a gente sabe o nome dos 11, né, Nonato? Exato. Só uma última informação de bastidor aqui, Nonato. Há uma expectativa de que, se isso de fato for aprovado, se o Supremo tornar constitucional essa reeleição, o próprio Rodrigo Maia abra mão de se reeleger e diga que não quer continuar. Mas isso é só uma expectativa, porque, como a gente diz aqui em Brasília, a mosca azul tem um poder forte, né? Sem dúvida nenhuma. Obrigado, viu, Thaís Arbex? Até amanhã, hein? Obrigada, Nonato. Até mais, Yuri. Obrigado, Yuri. Até amanhã. Obrigado, Nonato, Thaís. Um bom dia a todos. Muito bem. Conexão CNN de hoje com o Yuri Pita e também a Thaís Arbex falando do cenário político pra gente. Temos agora